Boa noite. Boa noite aos meus irmãos no Facebook, aos meus irmãos do Instagram. Maria Mateus, né? Entrou. Boa noite. Boa noite, Priscila, muita paz. A doutora Bianca Tourinho, um abraço no esposo, eu não estou me lembrando o nome dele agora, né? Isso lá daquele tempo, lá de Parnaíba, né? Gratidão também. Gratidão a Deus, que é o nosso Pai, né? De amor, de bondade. Pois é, a nossa proposta de domingo, né? Fernando Tourinho, pronto, é esse aí, Fernando. Eu me lembro ainda quando nós estávamos lá na praia, né? Lá na casa e tudo, né? Um tempo muito bom. São esses momentos que a gente tem que valorizar bastante na nossa vida, né? A Lara Dias também entrou. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é um desafio para nós. Nós estamos, ao longo dessas encarnações, tentando caminhar com Jesus Cristo. Ele disse que é o caminho, a verdade, a vida, é tudo que a gente precisa, mas só que a gente está deixando para amanhã, para depois. Nós vamos ver aqui no próprio Evangelho, através dos versículos, né, essa dificuldade, ou esses obstáculos que nós mesmos estamos colocando, né? E que ele tão bem colocou que nós não podemos servir a dois senhores, né? Bom, pois vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, porque tudo nós precisamos agradecer a Deus, porque é Ele, na verdade, o Criador absoluto. E eu digo sempre que fora dele não existe nada, tudo está dentro de Deus. E nós, como filho de Deus, nós trazemos a sua essência. Por isso é que nós estamos fadados a chegar à perfeição. Porque o anjo já está dentro de nós. Ele só precisa abrir suas asas, né? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por esta vida, pela família que nós temos, por tudo aquilo que nós já fizemos, por aquilo que nós ainda vamos fazer, pelas mãos dadivosas dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos anjos, que nos confortam, que nos fortalecem nessa jornada, nessa ascensão. Nós somos pássaros ainda em plumes, Senhor. Estamos no ninho terreno, mas nós precisamos sair do ninho e precisamos das asas do amor e da sabedoria, para que nós possamos alçar os voos, para curtir a felicidade, a paz programado por cada um de nós, e que nós, com certeza, nós vamos viver. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Bom, caminhar com Jesus Cristo. Vamos entender agora como é que a gente precisa, ou que nós precisamos caminhar com Jesus Cristo, já que é inevitável caminhar com Jesus Cristo. Nós vamos caminhar hoje, amanhã ou depois.
Ele disse que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, essa regra aí não tem exceção, de forma alguma. Ou caminhamos com Ele hoje, amanhã ou depois. Mas que nós vamos caminhar, isso não tem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que caminhar pela necessidade que a gente tem. Porque se a gente continuar batendo na porta larga, quando a porta certa é a estreita, nós não vamos chegar a lugar nenhum, de forma alguma. Então, quantos de nós hoje nos encontram nesse mundo hoje sem o norte? Sem o norte. E nós precisamos, na verdade, desse norte. Então, Jesus Cristo diz que a porta certa é a porta estreita. Aí muita gente diz, mas é muito difícil, a porta estreita é muito difícil. O bom é a porta larga, tudo bem, é a porta do ego. Mas só que não leva a lugar nenhum. E nós vamos voltar e bater nessa porta estreita e caminhar por ela. Agora, para passar por essa porta estreita, é preciso o quê? Se despojar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado nessa jornada evolutiva. Não só nessa, mas nas outras jornadas. Certo? Então, nós temos que nos despojar. E Jesus Cristo mesmo foi o exemplo. O exemplo. E o nosso irmão samaritano diz que o que nós vamos levar é somente aquilo que couber dentro dos nossos corações. Certo? Então, nós vamos aqui agora, através dos versículos do Evangelho, mostrar como nós devemos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós adoramos o nosso Mestre. Todos nós costumamos usar um crucifixo aqui e a efígie dele e tudo, mas ele precisa estar dentro dos nossos corações. Então, Mateus 19, 21, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, todos nós queremos ser perfeitos. O que é a perfeição? É não sofrer mais. Nós sofremos por quê? Porque nós estamos colhendo o que nós plantamos. Quando nós mudarmos o semeio, nós vamos mudar a colheita. E a proposta que Jesus Cristo nos deixou é justamente essa, de mudar esse semeio para que nós possamos mudar a colheita. Então, se queres ser perfeito, a perfeição é nós nos despojarmos de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Orgulho, egoísmo, ódio, vaidade, vingança. Jesus Cristo nunca nos ensinou isso. Nunca nos ensinou. Nós é que criamos esse dicionário. E estamos insistindo para prevalecer o que nós acreditamos, mesmo todo sofrimento. Então, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Essa passagem, ela está relacionada àquele mancebo rico, que simplesmente ele ouviu o que Jesus Cristo fazia. As curas, os diálogos, expulsava os demônios e tudo, e ele ficou interessado por esse reino dos céus. Não, eu vou também, eu quero esse reino dos céus. Agora, só que quando ele chegou diante de Jesus Cristo perguntou para ele, tu cumpres os mandamentos, os 10 mandamentos, que Moisés recebeu no Monte Sinai? Ele disse, cumpro desde pequenininho. Isso o mancebo rico, esse que queria caminhar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, olhando para ele, disse, olha, mais uma coisa ainda te falta. Por quê? Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí ele disse, negativo, de forma alguma. E ele simplesmente baixou a cabeça e saiu, perdendo uma oportunidade. E Jesus Cristo disse, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não vamos entender rico de coisas materiais, desse poder efêmero do mundo, que nós vamos perder tudo isso. Isso pertence ao mundo. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Então, essas coisas materiais pertencem ao mundo. Ninguém levou e ninguém vai levar. O que nós vamos conseguir levar somente são as boas ações que nós fizemos em favor do próximo. Se nós fizermos só em favor nosso, é egoísmo.
temos que trabalhar em favor do próximo, como Jesus Cristo assim o fez. Então, esse homem se compara a muitos de nós, que queremos caminhar com Jesus Cristo, mas na hora de nós nos despojarmos daquilo, dos bens materiais, quer dizer, é não nos deixar ater aqueles bens materiais, nos deixar aprisionar, escravizar pelos bens materiais. A gente pode ter, na parábola dos talentos, ele contou tão bem. Não acreditar que os bens materiais é que vão nos proporcionar a verdadeira felicidade, que não é. Essa verdadeira felicidade a gente pode ter. Essa felicidade momentânea a gente pode ter aqui na Terra, mas não a verdadeira. Porque se nós ficássemos o tempo todo aqui na Terra e nascêssemos em berço de ouro, pronto, nós não teríamos preocupação nenhuma. Mas também qual é o que nós iríamos aprender? As dificuldades. E nós estamos aqui justamente em busca desse aprendizado. Por isso é que uns nascem em berço de ouro, porque vem em busca desse aprendizado, e outros nascem na miséria. Todos são filhos de Deus. Ou então por que é que Deus deixa um nascer na miséria e outro na opulência? É porque quase sempre aqueles que nascem hoje na miséria foram os ricos de ontem e não souberam utilizar esses bens em empréstimo que Deus colocou em suas mãos. Muito se pedirá a quem muito recebeu, está no Evangelho. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Por isso é que nós precisamos estar atentos, porque se nós estivermos atentos a isso, nós vamos evitar muitas lágrimas, muitas decepções, muitas depressões, muitas amarguras. Deus não condena a riqueza, só condena aquilo que nós, podendo ajudar ao próximo, né? Aquele mau uso que a gente faça daquilo que não é nosso, mas que Ele colocou em nossas mãos. Que Ele colocou em nossas mãos. Então, precisamos estar atentos, porque querer ser feliz, todos nós queremos. Todos nós queremos ser felizes. Mas só que essa felicidade que o mundo oferece não é a felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Nós temos os exemplos aí. Nós temos os exemplos, são muitos exemplos. Então nós precisamos estar atentos, nos conscientizar. Certo? E Lucas, nós vamos buscar agora em Lucas, no capítulo 9, versículo 59, ele disse: outro que Jesus Cristo convidou para caminhar com ele. Isso está em Lucas 9, 59. E disse outro: segue-me. Jesus Cristo falando para ele. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Quer dizer, depois disso aí, Jesus Cristo disse para os apóstolos que ele saiu para enterrar o pai, né? Deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. Isso aí, no sentido mais profundo, é porque tem muitos dos nossos irmãos, ou nós mesmos, que queremos caminhar com Jesus Cristo, mas a gente dá sempre aquele jeitinho de deixar para amanhã, deixar para depois. Mas a vida está tão boa assim, então vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. E aí quando chega no final dessa vida, aí é que nós vamos despertar, aí não dá mais para fazer nada. Não dá mais para fazer nada. Então vamos nos lembrar que Jesus Cristo disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lhe dou como o mundo dá. Eu disse no início da live que todos nós adoramos Jesus Cristo, Maria Santíssima, os anjos e tudo, a Deus, mas só que na hora do sacrifício, nós nos sacrificarmos para vivenciar as leis de Deus e caminhar com Jesus Cristo, aí não. Aí é outra coisa, aí a gente desconversa. Nós desconversamos. E aí o tempo vai passando, daqui a pouco a pessoa diz: mas por que eu não sou feliz? Eu tenho tudo para me ser feliz. Eu tenho condições, eu tenho uma casa boa, eu tenho um apartamento triplex, eu vou para onde? Por que eu não sou feliz?
Porque os bens materiais, ele não tem essa capacidade de nos fazer felizes. A felicidade que nós aumentamos. Porque tem muita gente que tem tudo, mas sente um vazio dentro da alma e se pergunta, por que esse vazio? Porque esse vazio não se preenche com as coisas efêmeras do mundo. Só se preenche através da caridade, do amor, do perdão. Porque senão Jesus Cristo não precisava nem ter vindo aqui. Para fazer o quê? Para fazer o quê finalmente? E ter se sacrificado tanto, ter recebido 39 chibatadas, ter sido humilhado, crucificado. Se não fosse importante para nós isso. Ou então, se era importante para Jesus Cristo, é importante para nós. E nós precisamos nos decidir. Nós precisamos nos decidir. Certo? Não há paz verdadeira, não há felicidade sem Jesus Cristo. Não há, de forma alguma. Certo? E o caminho que Jesus Cristo nos deixou não é fora, é dentro de nós. E nós só vamos conseguir caminhar com Ele através do autodescobrimento. Do autodescobrimento. Lembremos que lá no oráculo de Delfos estava essa frase: homem, conhece a ti mesmo. Porque nós não nos conhecemos. Pelas nossas atitudes, pelo que nós fazemos, nós não nos conhecemos. Porque se nós nos conhecêssemos, nós não estaríamos repetindo essas encarnações. Há quanto tempo? Há quanto tempo? A Terra tem mais de 6 milhões de anos. E quanto tempo nós estamos repetindo a mesma coisa? Quanto tempo? Quanto tempo? Então chega o momento, como o filho pródigo, né? Caindo em si, despertou. E nós precisamos despertar. Todos nós somos filhos pródigos, precisando voltar para a casa do Pai. Viver na sintonia do Pai e não das coisas efêmeras do mundo. Nós estamos aqui procurando no Evangelho, estamos colocando os versículos que explica como nós precisamos caminhar ou devemos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Por isso é que eu cito os versículos tudinho. Jesus Cristo, através de Mateus 8:20, ele foi bem claro quando ele disse, e eis aí uma das dificuldades para nós caminharmos com Jesus Cristo. Uma das maiores dificuldades para nós caminharmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, e disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, ele fazendo as comparações, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Isso ele quis dizer o quê? Se ele é o caminho, se nós precisamos caminhar com ele, nós precisamos estar despojados de tudo aquilo que possa nos atrapalhar a caminhar com ele. Ele fez a comparação. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Se Jesus Cristo não teve, nós também poderemos não ter. Poderemos muito bem não ter. Agora, não podemos levar ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Ele diz isso através das dificuldades que chega um momento. Quantas vezes Jesus Cristo não dormiu ao relento? Quantas vezes ele não dormiu? Quantas vezes ele não saiu da Galiléia para Jerusalém, que era quase 130 quilômetros caminhando a pé? Hoje os grandes missionários, os grandes pregadores têm avião, têm carro, têm tudo, a facilidade é muito grande. Naquele tempo não tinha isso. E as perseguições dos judeus eram imensas. Então, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então estejamos preparados para o despreendimento das coisas materiais. Porque, como eu já falei aqui no início, as coisas materiais nos escravizam, nos dá um falso poder e um falso gozo, um falso prazer. Agora, se nós pudéssemos levar tudo que nós temos,
estaria tudo resolvido. Mas ninguém leva. Ninguém leva. Só leva aquilo que couber dentro dos nossos corações. Isso eu quero dizer que a pessoa, para ser humilde, não é preciso andar rasgado, esfarrapado, não, de forma alguma. Porque tem muita gente assim que é orgulhoso ao extremo. Como tem pessoas ricas que são humildes. Não se deixe escravizar pelos bens materiais. Tem pessoas ricas. Eu não quero dizer aqui, para nós chegar aqui, deixe pegar as coisas que nós temos e entregar tudo. Não, de forma alguma. Não é isso a proposta que nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu. Porque o que nós ganhamos é o fruto do nosso suor. Mas nós podemos repartir, nós podemos ajudar com aquilo que nós temos aos nossos irmãos. E devemos lembrar que a caridade começa dentro de casa, certo? Bom, agora, em Lucas 9, 23, nós vamos encontrar um outro versículo que diz o seguinte: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí a pessoa diz, não, isso aí não tem no Evangelho, não. Tem nada. Jesus Cristo disse isso. Mas como é que ele disse isso? Se ele é a minha salvação, que ele veio me salvar. Isso, salvar sem a gente fazer nada. Né? Ele chegar, pegar a cruz da gente, colocar no ombro e levar. Tem muita gente que acredita isso. Tem muita gente que acredita que basta ter fé e está tudo resolvido. Mas aí Tiago já falou que a fé sem obra ela é morta. Certo? Então quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar esse homem, essa mulher, ultrapassados. A gente tem que negar isso. Deixar o homem novo, a mulher nova crescer, brotar. Não esse homem que está o quê? Arraigados aos seus pensamentos, aos seus pontos de vista, que não quer abrir de forma alguma. Mas vai abrir por causa da dor, porque a dor é um instrumento de Deus para fazer com que seus filhos despertem. Ou então, essa cruz que nós carregamos hoje, não é aquela cruz de madeira, não, que Jesus Cristo carregou, não. A cruz que nós carregamos hoje é a cruz dos nossos equívocos. Nós estamos crucificados a essa cruz psíquica. Nós estamos crucificados nessa cruz psíquica e precisamos descer dessa cruz. Precisamos descer dessa cruz. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer uma reformulação na nossa vida. Porque se não deu certo até agora, é melhor mudar. Do que ficar repetindo os mesmos erros. Daqui a pouco a gente não quer mais assumir, bota a culpa em Deus, ou diz, eu entreguei tudo para Deus, ou ninguém gosta de mim, ninguém me ama e tudo mais. Aí a pessoa começa a se vitimizar. Aí fica difícil. Porque ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode me fazer feliz, só eu. Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. O negócio é que a gente acredita que os outros não têm problemas, mas tem também. E às vezes a gente quer descarregar os nossos problemas todos os outros. Né? De forma alguma. Nós precisamos nos assumir como nós somos. Se nós nos aceitarmos como nós somos, fica mais fácil. Agora, se nós relutarmos, brigarmos e tudo, espernearmos, nós vamos ficar na mesmice e vai tudo se fechando, ficando mais difícil. Quem fecha as portas somos nós. E se nós fechamos as portas, quem tem que abrir somos nós também. Tudo depende de cada um de nós. Como eu disse no início dessa live, nós somos filhos de Deus. Então nós carregamos no nosso cerne a essência de Deus. Isso quer dizer que nós podemos fazer tudo. Mas nem tudo me convém fazer. É preciso que a gente escolha aquilo que realmente
possa nos colocar para frente, possa nos fazer felizes, possa nos ajudar nos momentos difíceis, quando a cruz, como eu falei aqui, quando a cruz se tornar mais pesada. Quando a cruz se tornar mais pesada, a gente pode muito bem ajudar os nossos irmãos a colocar um travesseirozinho para não machucar muito o ombro. A gente pode fazer isso. Agora, se fechar dentro de si mesmo e dizer assim, bom, a vida para mim não tem mais sentido, isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Querer abandonar o barco não resolve o problema. De forma alguma. Nós precisamos enfrentar a cada dia, a cada instante. Nós costumamos ouvir falar de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, de Francisco de Assis e tantos outros ícones. E olhamos a vida deles, foi uma vida de sacrifícios pelo Cristo, pela causa, pela seara. Então, como Jesus Cristo diz que não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, então nós precisamos entender isso e seguir nessa jornada, aprendendo mais, valorizando mais o lado espiritual. Vamos comparar o lado espiritual com o lado material a dois pratos de uma balança. Nós precisamos equilibrar esses dois pratos. Nós estamos no mundo, então precisamos das coisas do mundo para viver, mas só quem vai nos proporcionar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, são as coisas espirituais, não são as coisas do mundo, porque são efêmeras, são passageiras, certo? Bom, então vamos buscar outro versículo, o próprio Evangelho explicando como nós precisamos caminhar com Jesus Cristo. Bom, um outro ensinamento de Mateus 7,3, isso é muito importante para a nossa vida, para que nós possamos buscar esse equilíbrio, para que nós possamos nos focar em algo, no caso de Jesus Cristo, para que nós recebamos essa luz e façamos brilhar a nossa própria luz, como ele disse, que brilha a vossa luz. Jesus Cristo coloca aqui a projeção, na psicologia é muito comentado isso, né? Muito ensinado, né? Mateus 7,3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Quer dizer, nós vemos os nossos defeitos nos outros, nós não queremos assumir os nossos próprios defeitos. Todos nós temos, não tem ninguém que não tenha. Mas nós preferimos transferir para o outro, para que a gente se dê bem. Ou é aquela coisa, pegar o cisco e colocar debaixo do tapete. Isso não vai resolver o nosso problema, de forma alguma. Porque um dia a gente vai ter que tirar esse cisco debaixo do tapete. Então nós precisamos nos concentrar na nossa vida. A vida já é tão difícil, e a gente tentar tergiversar, a gente tentar escamotear, transferir para os outros e tudo, isso não vai nos ajudar de forma alguma. Vocês já entenderam o que nós estamos querendo passar? É que nós precisamos nos assumir. E nós não estamos querendo nos assumir como nós somos. E é muito importante nesse processo de crescimento espiritual do qual nós nos encontramos. Certo? Olha, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, se vocês fizerem, a gente vai tentar responder, porque já é um assunto assim que mexe muito com a gente. E se vocês fizerem alguma pergunta e nós soubermos responder, nós vamos responder com toda alegria, certo? Pois vamos procurar, através dos versículos, caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro ensaiar os primeiros passos. Bom, nós vamos encontrar agora Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso, que foi a reencarnação de Martim Lutero. Isso aí diz o Hermínio Miranda. Ele, Paulo, 13º apóstolo, e tem um livro de Ernesto Renan que conta toda a história de Paulo de Tarso. Para mim, eu acredito que Paulo, dos 12 apóstolos, foi o que mais se sacrificou pela causa, para caminhar com Jesus Cristo. Isso por quê? Porque ele era doutor da lei. E os doutores da lei da época de Jesus Cristo, ele tinha um poder incrível. Eles tinham um poder incrível. Ele era discípulo de Gamaliel. Então, para ele, foi muito mais difícil, porque ele era uma pessoa abastada. Ele tinha condições financeiras, ele tinha. Ele defendia o povo judaico, as leis judaicas, os costumes e tudo, com muita força. E chegou até o ponto de perseguir os primeiros cristãos. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai comprovar lá a perseguição que ele empreendeu para Estevão, o Gesiel, né, nesse caso. Então, mas só que nós enveredamos pelo caminho errado até quando nós avistamos o Cristo, como ele o fez na estrada de Damasco. Ele carregava dentro do bolso uma autorização para prender Ananias em Damasco. Ananias, que era um simples sapateiro. Um simples sapateiro. E ele ia para lá para prendê-lo. Mas só que Jesus Cristo tinha outra programação para ele, como tem para nós. Como tem para nós, para cada um de nós, Jesus Cristo tem uma programação. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Porque se perder uma, teria alguém que teria mais poder do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Então, Paulo, ele encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco, mas o verdadeiro Cristo, porque nós imaginamos um Cristo para cada um de nós. Tem um que tem aquele Cristo, não, esse meu Cristo aqui vai fazer todos os meus gostos, vai me salvar, eu não preciso fazer nada. A pessoa cria esse Cristo, esse Jesus. Tem outros não, que já tem essa consciência de que Jesus Cristo é a luz, é o caminho, a verdade, é a vida, é tudo que nós precisamos. Como eu já falei lá no início, Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz, meu amigo. Eu não vou carregar, eu posso ajudar, mas eu mesmo carregar, certo? Então Paulo, ele escrevendo para os romanos, porque todos nós sabemos, Paulo ficou mais de 2 anos preso de Roma, e ele se aproveitava desse momento para escrever as suas epístolas às comunidades. Então ele, escrevendo aos Romanos 7,19, ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí. Nós hoje estamos vivendo o que Paulo viveu. Eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal eu faço. Então nós estamos na pele do Paulo hoje. Nós estamos procurando lutar, nós até lutamos para não fazer aquilo que eu não quero fazer, mas eu termino fazendo. Mas falta mais o quê? Mais força, mais fé, mais coragem, mais determinação, para que nós possamos mudar tudo isso. Ou então vocês veem como a dificuldade não é só nossa não, de caminhar com Jesus Cristo, não. Paulo de Tarso está aí falando. Ele também sentiu na pele as dificuldades para caminhar com Jesus Cristo. E nós também sentimos hoje. Mas com esforços, com luta, com fé, com coragem, com determinação, nós vamos vencendo a cada momento, a cada instante. Isso é que é importante para nós.
Nós precisamos dar uma resposta para nós. Nós precisamos nos amar. Todas as vezes quando nós fazemos ações negativas, que praticamos ações negativas, nós não estamos nos amando. Por quê? Porque isso vai exigir uma reparação, porque o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Nós precisamos nos amar. Porque aquela coisa da pessoa dizer, mas Deus é bom, me perdoa. Não perdoa como nós queremos. Mas Deus é meu pai, me perdoa. Não perdoa. Ele nos dá uma oportunidade de nós repararmos os nossos erros. Porque se Ele perdoasse como a gente quer, não teria condição de nascer nenhum filho dele com problemas mentais, certo? Com deficiências físicas, com deficiências visuais. Por que que nasce? Jesus Cristo disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então Deus sabe tudo. Então é esse momento que nós precisamos viver. Nós já estamos cansados, não estamos não? De repetir as mesmas experiências. E quando a gente repete as mesmas experiências, os dias se tornam sombrios. Mas por que nada muda na minha vida? Os dias parecem que são os mesmos, parece que os dias se arrastam. Porque o nosso psíquico, entendeu? Nós estamos com uma programação negativa. Uma programação negativa. Porque se Deus nos criou para sermos felizes, é porque a felicidade existe. Pena que para os pessimistas eles dizem, não, a felicidade não existe, só existe tristeza, só existe dor, aquela coisa e tudo, e pronto. Aí se acomodam. É como um barco encalhado, um dia vai ter que desencalhar e continuar na sua viagem. Não é isso? Bom, mas nós vamos encontrar agora o Simão Pedro. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, aquele que Jesus Cristo chamou no mar da Galileia para se tornar pescador de homens. Pescador de homens. Como é ser pescador de homens? Jesus Cristo colocou nas mãos dele as redes do amor, da caridade, do perdão, da humildade, para ele lançar ao encontro daqueles que me procurar. Olha, essa programação negativa que nós fazemos, ela tem muito, sabe o quê? Daquilo que nós fazemos, aquele planejamento, sem que nós nos doemos, sem que nós, quando a vida necessitar, nós mudemos, passemos por essa transformação, essa transmutação. Porque às vezes nós ficamos naquela mesmice, na mesma coisa. E a pessoa chega e diz, poxa, a vida não tem sentido assim para mim. Por quê? Essa programação, quem faz somos nós mesmos. Eu já falei, ninguém pode decidir por mim. Ninguém pode fazer por mim. Então sou eu quem faço. Então quando eu reencarnei aqui na Terra, eu fiz uma programação do que eu precisava fazer aqui. Do que eu preciso fazer aqui. Certo? Mas às vezes a gente se deixa envolver por energias negativas, por opiniões negativas e tudo mais, e nós vamos mudando a nossa programação. Nós vamos saindo de uma frequência boa para uma frequência negativa. E isso nós seremos o quê? Cobrados. Nós seremos cobrados. Às vezes a gente faz uma programação negativa e às vezes nem se toca. Mas a programação negativa é aquela que vai contra os nossos interesses espirituais. Nossos interesses espirituais. Como eu já falei do início, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade nós só sentiremos através das conquistas espirituais. Como eu falei também, tem muita gente hoje que tem tudo em termos materiais, mas são pessoas vazias, são pessoas tristes, que às vezes precisam o quê? Se utilizar de drogas para poder dormir de noite. Infelizmente é isso. Ou então,
precisamos fazer uma programação positiva. E essa programação positiva, ela inclui o amor, a caridade, o perdão, a humildade e a simplicidade. O que Jesus Cristo veio nos ensinar e nos deu o exemplo. Fora do Cristo não há felicidade verdadeira. Fora do Cristo não há paz verdadeira. Precisamos aceitar isso, certo? Bom, então Simão Pedro, porque os apóstolos, Jesus Cristo falava às vezes duro com eles. E ele chegava e muitas vezes ele dizia o seguinte, que seu dizer seja sim, sim, não, não. Jesus Cristo falando que seu dizer seja sim, sim, não, não. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca. Se tua perna for motivo de escândalo, arranca. Isso não vamos levar ao pé da letra, não. Porque não é arrancar um olho que vai resolver o problema, não é arrancar um braço, não. São as coisas que estão atrapalhando a nossa vida, que estão nos deixando infelizes. E Jesus Cristo fez uma comparação com o olho, com o braço, com a mão. Se eles são motivo de escândalo, arranca. Motivo de escândalo para a nossa vida. Estão nos fazendo sofrer. É nós cortarmos o mal pela raiz. Não o físico, mas o espiritual. Aquela programação negativa que nós fizemos e que não está rendendo nada para a gente. E está no Evangelho. Se teu olho for motivo de escândalo, arranca. Se teu braço, teu pé, pode tirar tudo. Isso no sentido figurado. E Jesus Cristo foi mais taxativo ainda quando ele disse. Quando ele afirma, através dos evangelistas, ele falando para os doutores da lei, ele falando para os doutores da lei, as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Então Jesus Cristo, na hora do momento de passar a mão na cabeça, ele passava. Mas na hora de cobrar, ele cobrava. É assim um grande mestre. Não é isso? Então ele disse, e Pedro chega para ele e Jesus Cristo tinha tecido alguns ensinamentos e eles ficaram incomodados e tudo mais e tal. Então Jesus Cristo disse, e parte da multidão que andava com Jesus Cristo saiu. E Jesus Cristo perguntou para os apóstolos, vós também não quereis ir embora não? Não quereis sair não? E aí foi que Pedro chegou e disse, para onde nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, para vocês analisarem como no Evangelho tem tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida equilibrada. Tudo para nós equilibrarmos os dois pratos da balança da vida. Todos os nossos esforços têm que ser para equilibrarmos os dois pratos da balança da vida. Sem as reclamações, tudo bem, pode reclamar aqui e acolá, mas sem aquelas reclamações costumeiras, porque aí a pessoa vai ficando cada vez mais negativas. E as pessoas até que chegam próximo sentem logo aquelas energias negativas. Por quê? Porque nós começamos a sintonizar com a energia negativa, canalizar essas energias negativas. Aí vai ficando tudo mais difícil. Tudo mais difícil. E nós precisamos facilitar a nossa estadia aqui no mundo. Procurando compreender as pessoas que estão do nosso lado. Elas não estão ali à toa. Não estão ali à toa. De forma alguma. Nós não encontramos as pessoas que nós não precisamos encontrar. Só encontramos as pessoas que nós precisamos conviver no nosso dia a dia. Certo? Bom, Jesus Cristo, depois em Marcos 12, ele nos deu o quê? Um mantra, vamos assim dizer, a chave capaz de abrir todas as portas. Quando ele disse, resumindo os 10 mandamentos em Marcos 12, 30, amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as coisas quer dizer tudo que há no mundo. Nós não devemos amar mais as coisas do mundo do que amar a Deus. Porque tem muita gente aqui no mundo que são realmente muito ricos e acredita que Deus não existe. Que o Deus é o dinheiro, é o poder efêmero do mundo. Mais tarde ele vai compreender que não é. Por isso é que Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que existe, e ao próximo como a ti mesmo. Para a gente amar o próximo e a Deus, a gente tem que se amar. A gente tem que se amar primeiro. Como é que a gente vai amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Então são essas coisas que o Evangelho nos traz, nos explica, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Mais tranquila. Infelizmente, os evangelhos hoje estão muito deturpados, muito deteriorados, porque tem muita gente que faz as traduções e puxa sempre para aquilo que ele acredita. Por isso é que nós precisamos interpretar, vivenciar o Evangelho pelo amor. Pelo amor, porque tudo que Jesus Cristo quis nos deixar, ele resumiu no amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mohandas Karamchand Gandhi disse que se perdesse todo o Evangelho, mas ficasse as bem-aventuranças, não se perderia nada. E muitos desejavam que Gandhi se tornasse cristão. E ele disse: não, de forma alguma. Eu aceito o Evangelho, mas esse Cristo de vocês aí, de forma alguma. Porque ele via a deturpação do Cristo, de Jesus Cristo. Então, vós sereis reconhecido por muito vos amar. Está em João 13:35. Depois que Marcos falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, João chega e diz: vós sereis reconhecido por muito vos amar. Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, o ódio ainda campeia. As guerras sanguinolentas, fratricidas, a gente vê a todo momento, a todo instante. Infelizmente, não era para ser assim. Porque há mais de 2000 anos de Evangelho, nós já poderíamos ter nos libertado de tudo aquilo que nos prende. Ainda bem que nós estamos vivendo essa transição planetária, a regeneração do mundo, e Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças que somente os mansos herdarão a terra. Então vamos ficar atentos, porque esse mundo, essa escola que muita gente que acha que não é boa e tudo mais, por quê? Porque ele quer fazer aquilo que dê na telha, vamos assim dizer, né? E às vezes não faz. Vão ser banidos, não vão mais reencarnar aqui nesse mundo. Está no Evangelho, nas bem-aventuranças. Somente os mansos vão herdar a terra. Então nós estamos nessa transição planetária, nessa regeneração. Ainda tem tempo ainda, daqui para 3.000 anos, daqui para o ano 3.000 tem tempo, né? Ou então vigiar e orar para não cair nas tentações. É preciso que a gente siga em frente, né? Então, outro que Jesus Cristo falou, outro versículo: perdoa não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Está aí o grande desafio das nossas vidas, é perdoar. Porque nós não nos perdoamos. Imagine perdoar o próximo. Nós ficamos aqui curtindo aquela mágoa, aquele rancor, aquela culpa, aquela coisa, e sofrendo. Isso não vai adiantar nada, e a gente fica o quê? Valorizando essas coisas que nós já fizemos, que já estão feitas. O importante é daqui para frente. Nós podemos mudar tudo, se nós acreditarmos que nós podemos mudar. Agora, por que ficar preso ao passado? Aos erros que nós já fizemos, já estão feitos. Nós não podemos pegar uma borracha e apagar, não. De forma alguma. Então, para que ficar ainda valorizando situações que nos fizeram sofrer demais? Bom, eu errei, vamos aceitar o nosso erro. E Jesus Cristo disse que tinha vindo nos chamar ao arrependimento. Nós precisamos nos arrependermos de tudo aquilo que nós fizemos e nos dar uma chance de viver. É o que muita gente não quer, dar uma chance para ele mesmo viver, para ser feliz.
para ajudar as pessoas, porque se eu for feliz, a minha família também vai ter motivação para ser feliz. Mas se eu sou infeliz, eu não sou exemplo para ninguém, para a pessoa ser feliz. É importante isso. Não vamos ficar marcando passo, não vamos acordar de manhãzinha e dizer hoje o dia para mim não vai dar certo. Não vai, se você disser isso, não vai, porque a vida é sua. E se você já fez essa programação negativa bem de manhãzinha, o dia hoje não vai dar certo. O dia hoje vai ser ruim. Quando você chegar de noite, realmente. Por quê? Porque você quis. Por que não foi para os outros? Por que esse dia não foi ruim para os outros? Só para você? Porque você aceitou, você fez essa programação negativa. Afastou o Cristo, afastou Jesus Cristo e pronto. Então, meu irmão, vamos mudar. O momento é esse. Para que ficar batendo na mesma tecla? Para que ficar valorizando experiências negativas? Passou. Vamos fazer um novo semeio. Vamos fazer que o jardim dos nossos corações possa desabotoar novas rosas, novas flores. Não vamos deixar que os espinhos prevaleçam dentro dos nossos corações. Vamos dar mais uma chance para nós. Vamos dar mais uma chance. E nós vamos ver que nós não agimos errado. Vamos valorizar. Vamos nos valorizar como seres humanos. Vamos nos valorizar. Vamos acreditar no nosso potencial. Vamos acreditar. Não vamos ficar naquela mesmice, achando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Não. A vida dele pode ser melhor, mas é porque ele lutou. Ele se esforçou. E nós também precisamos nos esforçarmos. A vida exige de cada um de nós, mas ela nos dá condições para nós seguirmos em frente. Então, eu agradeço, né, a participação de vocês, dos nossos irmãos que nos acompanharam nessa live de caminhar com Jesus Cristo. É possível nós caminharmos com o Mestre, não é impossível. Para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível se a gente acreditar em Deus. Acreditar e fazer por onde? Vamos fazer essas reformulações, vamos ajeitar. Nós temos condições de ser felizes, porque nós vamos ser felizes, certo? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, por mais esse momento, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Gratidão a todos.